Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, André Novo, para contar para vocês hoje o meu plano para acabar com a sobrecarga mental. Antes de mais nada, como que eu cheguei nessa ideia? Por que eu quero compartilhar isso aqui com vocês? Eu acabei de fazer uma viagem de férias, eu fiquei 10 dias viajando, 12 dias fora de casa e 10 dias viajando lá no meu destino. E durante esse período, foi uma viagem que eu dirigi muito, visitei natureza, fui em outlets, saí para fazer compras, etc. E no meio disso tudo, eu usei bem pouco o celular. Quando eu usava, era com uma finalidade muito específica, de pegar um caminho, usar um Waze para saber para onde ir, que caminho seguir, mandar uma mensagem, enfim, aquele uso mínimo do mínimo. E quando eu retornei, eu me dei conta, todos os domingos, né, o iPhone te dá aquela notificação do tempo de uso médio da semana. E aí o meu tempo de uso médio tinha sido, sei lá, 2 horas e pouco, sendo que eu dirigi muito tempo com o celular e, enfim, precisava pesquisar muitas coisas que eu queria visitar, que eu queria passear. Então eu vi esse tempo de uso e falei, caramba, como eu fiquei desconectado. Impressionante. E ao retornar de viagem, rapidamente eu percebi o quanto eu consumo de coisas no meu dia a dia que acontece de uma forma inconsciente, de uma forma automática. Para você entender isso, deixa eu te explicar um pouco o meu perfil, meu perfil André, usuário de celular como brasileiro médio. O que eu faço no celular? Cara, eu tenho lá meu perfil do Instagram, eu sigo uma meia dúzia de canais de notícias e toda vez que eu abro o Instagram vai ter uma notícia, vai ter alguma coisa falando sobre política, alguma coisa sobre economia, vai ter os amigos, vai ter informações irrelevantes, vai ter meme, etc. Esse tipo de coisa. E eu considero, tá? Aí é uma opinião minha, mas pelo meu círculo de amizades, eu considero que eu consumo pouco desse tipo de informação. Mas ao retornar de viagem, eu fui surpreendido pela sensação de que o pouco que eu consumo já me cansa e desgasta mentalmente muito mais do que eu imaginava. E eu percebi isso e imediatamente eu fui voltando para a minha rotina, porém eu fui segurando a mão nesse consumo de informação que era o meu habitual anteriormente. E foi nítido, foi muito fácil perceber como que isso interfere no meu cansaço, no meu desgaste, na minha sobrecarga mental diariamente, tá? E aí, ao perceber isso, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para viver de férias, não dá para viver viajando, não dá para viver desconectado, usando o celular 2 horas por dia ao longo da semana, ainda mais eu que trabalho com internet, dou aulas na internet, te ensino yoga e gero conteúdo para você aqui na internet. Então é inviável manter esse padrão de consumo, esse padrão de uso desse aparelhinho aqui. Mas, por outro lado, eu posso fazer um uso mais inteligente. E aí que entra esse vídeo. Você, independente de ser uma pessoa que utiliza o celular para trabalhar ou não, acho que hoje em dia quase todo mundo, em maior ou menor nível, tem o celular como um aparelho de trabalho, em maior ou menor grau. E aí eu venho esse vídeo para eu tentar te dar uma ideia, tá? No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, é um plano, é literalmente o meu plano para manter esse descanso mental que eu senti ao retornar de férias, manter isso por mais tempo, fazer isso perdurar, fazer isso se manter ao longo dos dias, semanas, meses, mesmo que eu não precise viajar de novo, tá? Antes mesmo de eu viajar de novo, eu consiga manter essa tranquilidade mental que eu tinha, que eu tive pós-férias. Então, eu tenho aqui um plano e eu vou compartilhar ele com você, tá bom? E um pouco das informações que eu vou mostrar aqui para você, que me ajudaram a embasar o meu plano, elas vêm de um livro que eu estou lendo nesse exato momento, ou melhor, eu já terminei de ler, eu estou revendo algumas notas sobre ele, que é um livro chamado Criando um Segundo Cérebro, Criando o Seu Segundo Cérebro. Algo assim, eu não tenho aqui para ver o nome dele, mas enfim.
é mais ou menos isso, de um cara chamado Tiago Forte. E eu separei algumas coisas interessantes desse livro para compartilhar com você e te mostrar de uma vez por todas o meu plano. Então vamos lá. Vamos entender aos poucos essa ideia. Eu tinha separado essa frase que eu achei legal e eu ia contar para vocês lá no começo. Frase de um cara chamado Herbert Simon, economista e psicólogo cognitivo americano. O que a informação consome é bastante óbvio. Ela consome a atenção de seus destinatários. Portanto, riqueza de informação gera pobreza de atenção. Uau! Preste atenção nessas palavras. E essa informação aqui, volume de informação versus capacidade cognitiva, não é a primeira vez que eu vejo esse dado, tá? Então, eu não conferi se isso é verdadeiro, mas não é a primeira vez que eu vejo citações sobre esses estudos, sobre essas pesquisas. Então, eu acredito que isso aqui seja realmente uma realidade. Você vai ver que faz todo sentido. Mas, coloquei essa abinha aqui de citação exatamente porque eu copiei literalmente o que estava no livro, ok? Então, lá neste livro tem essa informação que existe um estudo ali no New York Times que o consumo médio de informação de uma pessoa chega a 34 gigabytes, ok? Para você ter uma ideia do que é 34 gigabytes, eu não sei se você é ligado em tecnologia ou não, mas hoje, com a utilização das nuvens aí para armazenar dados, etc., é comum que os computadores, os dispositivos móveis, celulares, tenham 256 gigabytes de armazenamento. Antigamente tinha-se muito mais. Hoje também tem, mas é menos usual, é menos necessário. E é muito comum você ver pessoas utilizando computadores com 256 gigabytes. Eu mesmo trabalho em um desses. Cara, 256 gigabytes iria caber 7 dias de informação do que você consome. Uma semana. E pronto, o seu computador estaria cheio. Para você ter uma dimensão do que é isso, tá? E um outro estudo também citado pelo New York Times estima que nós consumimos o equivalente a 174 jornais completos de conteúdo todos os dias. 5 vezes mais do que em 1986. E me arrisco a dizer, aliás, é óbvio dizer que de 1986 para cá, o cérebro humano não deu nenhum grande salto de desenvolvimento. Pelo contrário, acho que tem alguns milhões de anos aí que nosso cérebro deve ter mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma capacidade cognitiva. E o fato é, nós temos muita coisa para lidar hoje em dia. Nós temos muita informação. Nós vivemos na era da informação. Nós vivemos na era dos profissionais do conhecimento. E nós utilizamos a nossa mente, a nossa cognição, a nossa inteligência na imensa maioria das atividades que fazemos no nosso cotidiano. E, inevitavelmente, isso gera um desgaste, isso gera um cansaço mental. E aí, como lidar com isso? Primeira ideia, tire férias. É sério. Quando você tira férias, você se desliga por um tempo dos seus compromissos, das suas responsabilidades, você se desliga de tudo que você precisa fazer. Não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu trabalhava no banco, eu tirava férias de 30 dias. Já fui bancário, sabia dessa? E era impressionante como depois de 11 meses trabalhando, tem alguma coisa no meu olho que eu não consigo tirar. Depois de 11 meses trabalhando, eu saía de férias e demorava uns dias para entrar no ritmo das férias. É como se o meu organismo estranhasse estar de férias. É como se fosse uma sensação ruim o começo das férias. Eu me sentia meio inútil, assim, eu me sentia meio à toa. E isso incomodava. Então, eu perdia praticamente uma semana ali de férias, incomodado com a sensação de estar de férias, com a sensação de não estar fazendo nada, com a sensação de não estar trabalhando. Era uma coisa, para mim, parecia normal, mas hoje eu olho para trás e falo, caramba, é muito apego à rotina e àquela agitação mental constante sobre a qual nós já estamos acostumados. Então, tirar férias de fato é uma coisa muito importante. Se você é aquela pessoa que, como muitos colegas do banco faziam, vendiam férias, não sei se isso ainda é usual, tem muitos anos que eu saí, mas eu lembro que tinha essa opção. Você tirava poucos dias de férias, 10, 15, e o restante você vendia. Ou seja, você trabalhava e recebia mais por isso. Eu não lembro como funcionava, mas enfim. Não venda suas férias, usufrua delas, tá? Essa é uma dica que está fora do meu plano. Mas, seguindo, nós vivemos, de fato, imersos em muita informação.
Se você me segue há mais tempo, você sabe que eu nem gosto muito dessa coisa de dados científicos, estudos, etc. Mas eu trouxe isso aqui, esses números, para ilustrar, para trazer para você uma dimensão do quanto você consome de informação no seu dia a dia. É muita coisa. E se você não ligar de forma consciente um filtro para você consumir menos, é natural, é normal, é esperado que você se sinta sobrecarregado, tá? Esse mesmo livro traz uma ideia que eu achei sensacional, que é a ideia de que existem dois tipos de informação. Existe um tipo de informação que é nova e pública, e existe um tipo de informação que ela é atemporal e privada. Olha só a dimensão disso, vamos lá. Isso, presta atenção porque entender esses dois tipos de informação vai te ajudar a entender o meu plano. Meu plano vem muito daqui. A ideia do que eu te sugiro fazer vem muito daqui. O que é informação nova e pública? Se agora você desse pausa nesse vídeo, entrasse no Google Notícias e escolhesse uma categoria qualquer, sei lá, saúde e bem-estar, eu acho que deve ter essa categoria lá, e você clicasse lá em saúde e bem-estar, que eu diria que é um tema que não tem muita novidade, você vai achar provavelmente umas 10, 15 manchetes de notícias que estão saindo exatamente hoje. Se você for numa coisa mais polêmica, tipo economia, política, você vai achar muito mais. Nutrição, imagino que vai ter muito mais manchetes. E você vai conseguir rodar consideravelmente a tela do seu computador para baixo, até você sair das notícias que são de hoje. Esse tipo de informação é a manchete, é a novidade, é o dado de hoje, é a coisa mais fresca, mais quente, é a informação em primeiríssima mão. E ver esse tanto de informação e toda ela ser de primeiríssima mão gera em você uma sensação de que você não pode parar de consumir informação. Por quê? Porque um dia que eu não ler as notícias, um dia que eu não acompanhar o mercado, um dia que eu não acompanhar o feed do jornalista, um dia que eu não fizer isso, eu vou perder muita coisa. Porque olha só o tanto de novidade que tem todos os dias. Então, você fica com essa sensação de que você precisa, é uma necessidade, você consumir muita informação. Porque tem muita novidade o tempo todo. Essa é a informação nova e pública. Essa é a informação que está à disposição de todo mundo e você está desesperado por consumi-la porque você está com medo de ficar de fora. Você está com medo de amanhã te contarem um meme que você não viu e você ficar de fora da roda de conversa dos amigos. Você ficar de fora da roda do cafezinho com os colegas de trabalho porque eles estão contando meme e dando risada de um vídeo que você não viu. Esse vídeo estourou de hoje para amanhã e aí você perdeu. Nós temos esse medo. Isso é natural do ser humano. A gente tem a necessidade de pertencer, a gente tem a necessidade de estar em sociedade porque isso nos garante uma maior chance de sobrevivência na selva, no mundo como ele é, tá? Então isso é uma coisa do nosso cérebro primitivo, a gente quer fazer parte. E é exatamente esse medo de não fazer parte, esse medo de ficar de fora, esse medo de perder a novidade, é que faz com que nós tenhamos essa necessidade tão grande de consumir esse tipo de informação. Acontece que não tem fim. Você jamais estará por dentro de tudo. Você jamais vai conseguir acompanhar as notícias de tudo. Você jamais vai conseguir ser o cara mais inteligente da roda em tudo. Não tem como. É inviável, é impossível, tá? Nenhum ser humano, nenhum cérebro humano daria conta. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, você precisa ser seletivo. E, no fundo, se você ficar uma semana, 10 dias, um mês longe das notícias, sei lá, talvez você tenha um mercado muito específico onde você atua, talvez você tenha um cargo muito importante numa empresa, não sei, eu sinceramente, do fundo do meu coração, eu não consigo imaginar uma pessoa que tenha absoluta necessidade de estar por dentro das notícias o tempo todo. Vem na minha cabeça aqui o meu pai, que trabalha, né? Hoje em dia ele é aposentado, mas enfim, ele mexe com a bolsa de valores, e aí ele fica vendo notícias todos os dias, por quê? Porque qualquer especulação
faz com que a bolsa reaja para cima ou para baixo. Então, talvez seja um exemplo de uma profissão, de um ofício que precisa estar de olho, mas são raras exceções. São raras as pessoas que têm essa necessidade. Em geral, eu acredito que você não vai perder muita coisa se você ficar um pouquinho alheio, um pouquinho de fora das novidades do momento. Inclusive, você pode perguntar para os colegas do trabalho, quando eles contarem aquela piada que você ficar de fora, quando eles falam que babado que você estiver de fora, é um ótimo motivo para você puxar assunto e receber essa informação de uma pessoa de verdade, que não vai te bombardear de estímulos como a tela do seu celular faz. Entendendo que existe esse tipo de informação, a gente tem um segundo tipo de informação, que é aquela informação privada e atemporal. Privada? Como assim privada? Você tem as suas experiências. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma viagem e eu tive as minhas experiências. As experiências e os aprendizados que eu tive durante essa viagem são minhas. Esse conhecimento, ele é privado. Todo conhecimento que você adquire ao ler um livro, como eu li, né, muita coisa que eu estou te falando aqui veio de um livro. Já te falei o nome dele, Criando um Segundo Cérebro. Porém, o que eu estou te ensinando aqui não é de conhecimento público, porque por mais que eu tenha lido o livro, eu tenho uma bagagem de experiência, eu tenho uma percepção do mundo, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho experiências passadas que fazem com que eu enxergue esse livro de uma forma única. Se você pegar esse livro, esse mesmo livro, e ler, talvez você não tenha a mesma percepção que eu. Você tem percepções diferentes. Talvez você tire aprendizados completamente diferentes do que eu estou te mostrando aqui. Por quê? Porque essa informação que você sedimenta ao nutrir o seu cérebro, vamos dizer assim, ela é privada. Ah, André, mas se eu ver notícia, também é. Não, não é. Quando você vê notícia, você está vendo uma coisa muito breve, você está vendo uma manchete, que amanhã você conta isso para alguém, e se a pessoa te der um argumento contra a manchete, você não sabe explicar. Por quê? Porque você só leu a manchete, você só leu a reportagem, você não conhece aquele assunto de fato. Quando você lê um livro, quando você faz um curso, um bom curso, você se aprofunda naquele tema. Quantas vezes você não foi ler um livro? Tem um livro que eu não consegui terminar de ler. Se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu acho que é isso. São, sei lá, 300, 400 páginas. Eu não lembro o tamanho do livro. Mas é muita página para pouco hábito. Eu não consegui terminar de ler o livro. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você lê um livro, quando você faz um curso, quando você tem uma experiência mais imersiva na informação, você consegue realmente absorver algo a mais. Você consegue colocar a sua cabeça para trabalhar, para processar aquilo que você está colocando para dentro. E você aprende mais. Você pega aquela informação e você mistura com outras que você já tem aqui. E essa acaba formando a sua verdade, o seu intelecto, a sua experiência mental da coisa. E quando você for contar isso para alguém, você vai contar de forma única. Porque essa informação que está aqui dentro, ela é privada. Ela é sua. E essa informação que está aqui dentro, eu estou dizendo aqui dentro para fazer referência à sua experiência, mas pode ser que você escreva, pode ser que você tenha um diário, pode ser que você tenha um bloco de notas onde você anota todas as suas ideias. Enfim, independente de como essa informação está disponível, mas essa informação que você tem a partir da sua experiência, da sua vivência, essa informação é sua, ela é privada. E são poucos os momentos que nós dedicamos a visitar esse tipo de informação. São poucos os momentos que nós dedicamos a deitar na rede, ficar olhando para o teto e pensando sobre aquele filme que você assistiu, pensando sobre aquela viagem que você fez, pensando sobre aquela conversa que você teve com o seu colega de trabalho ontem, quando tomava um café. São poucos os momentos em que a gente se permite o ócio. Tipo, fazer nada. Simplesmente ficar sozinho com você mesmo. Quando você faz isso, você estaria visitando essa informação, que é privada, que é atemporal, porque não é novidade, né? O que é um trauma? O que é
um trauma que você talvez vai tratar aí com um psicólogo, tá? Se isso te incomoda. O que é a busca do autoconhecimento? É você procurar as coisas que estão no seu inconsciente. Essa informação é privada. Essa informação ela é atemporal. Essa informação está aí há 20, 30 anos e você não dá nenhuma atenção para ela. Então, esse mundo que está aqui dentro também é informação. Ele também é fonte de conhecimento. Ele também é fonte de criatividade. E ele não recebe a nossa atenção. E foi isso que eu percebi quando eu fiquei um tempo refletindo e visitando esse mundo interno, enquanto eu pensava sobre esse pós-férias. Essa informação que é nova e pública, ela sempre te dá essa sensação de que você está perdendo muito. Ela te dá ansiedade, ela te deixa disperso, porque por mais que você veja a notícia, por mais que você consuma as manchetes do dia, nunca parece acabar, nunca parece suficiente, parece que você nunca vence essa corrida. Agora, isso aqui é fonte de reflexão, é fonte de criatividade, é fonte de ideias únicas. E eu te convido a estar mais atento a isso aqui, a esse universo de informações que existem, que estão além das manchetes, que estão além dos jornais, que estão além do Big Brother. Caraca, fevereiro deve estar passando Big Brother. Com muito orgulho, eu não assisti absolutamente nenhum episódio desse negócio. E com muito orgulho, cara, acho que não vi nem meme. Ó, o algoritmo tá de parabéns, não vi nem meme. Espero que, por eu ter falado isso, não comece a aparecer. Mas, enfim, é um convite para que você visite mais esse universo, que é atemporal e que é privado. Foi essa reflexão que eu tive para parar e pensar. Eu preciso elaborar um plano, eu preciso ter uma ideia de como buscar deixar minha mente mais limpa, manter esse detox mental na minha rotina, no meu dia a dia, apesar da vida estar acontecendo, apesar de eu estar numa rotina. Como eu falei, é uma experiência, é um teste. Qual vai ser o resultado disso? Eu não sei, tá? Eu vou descobrir em breve, quando eu colocar tudo isso aqui em prática, e eu vou te mostrar o que é o meu plano. Nesse plano, inclusive, tem coisas que eu já faço, tá? Tem coisas que eu já estava colocando em prática antes das férias. Férias é férias, então deu pausa em tudo, mas agora eu quero retomar. Então tem coisas aqui que eu já estava fazendo, tem coisas que eu já fiz, mas me desliguei no passado, acabei deixando de lado, e agora eu quero juntar tudo isso daqui. Então vamos lá, eu te mostrar para te explicar o que é esse plano. Primeiro, desconectar. Foi uma das coisas que eu fiz na minha viagem e me fez muitíssimo bem. É um exercício difícil se desconectar quando essa coisinha aqui está no seu bolso, sempre à disposição. E não é fácil, tá? Eu já te digo isso de antemão, porque eu já tentei fazer isso várias vezes, já falhei várias vezes, e toda vez que eu consegui, o resultado foi muito positivo para esse detox mental. Então, qual que é a ideia? Desconecte. Não utilize o seu celular antes das 8 da manhã ou depois das 9 da noite, depois das 21 horas. Eu tenho uma exceção para essa regra. Qual que é a exceção? É postar aquele story de que eu estou começando meu dia praticando, fazendo minha prática de yoga. Eu faço isso antes das 8 da manhã, geralmente. E depois das 21, eu gosto de ler no Kindle, no aplicativo do Kindle no celular. Então, isso eu deixo liberado. Eu também faço um curso de línguas. Estou estudando italiano. E no aplicativo chamado Babel. Não estou ganhando nada por isso, mas, gente, é bom. E eu também não gosto nem de fazer isso, porque já é muito estimulante, já é muita cor, muita luz, muita interação, imagens para ler, e sons, etc. Nem isso eu não gosto de fazer. Somente o Kindle, tá? É a única exceção à regra, é o Kindle, que tem um brilho diferente na tela, você consegue diminuir, reduzir, e leitura é estudo. Isso eu aceito, usar o celular depois das 21, nada além disso. Essa seria a regra. Tente fazer isso. Vou dizer, já disse e vou repetir, não é fácil, mas seja vigilante e você vai ver que isso gera uma sensação de muito bem-estar, além de ajudar na qualidade do seu sono, tá? Você vai dormir melhor, você vai acordar melhor. Segundo, anotar mais minhas ideias para liberar espaço na minha mente.
Isso aqui é um outro ponto importantíssimo. Tanto a ideia que é, digamos, atemporal e privada, né? Às vezes você tem um insight, isso é uma baita de uma ideia privada. Você está aqui, você está lavando louça e pum, tem uma ideia. Isso é um momento de contato com essa informação interna, com essa informação privada. E, por vezes, você não anota isso e você esquece. É o mesmo que acontece com sonhos. Você acorda lembrando dos seus sonhos. Se você não anotar, você esquece. E qual que é o problema disso? Quando você não anota, quando você tem uma ideia, pensa se você já passou por isso. Você tem uma ideia, e assim que você tem a ideia, rola uma euforia. Rola um tipo, nossa, que ideia genial. Como que ninguém nunca pensou nisso antes? Você fica empolgado. Já aconteceu com você? Pode me contar isso depois nos comentários. Então você fica empolgado com a ideia. E você não anota isso. Aí você encontra uma pessoa. Esposa, tá na sua casa, junto com você. Você encontra a esposa. E você conta a ideia. Quando você vai contar, já passou um tempo, então você já conta ela pela metade, você já não se lembra de tantos detalhes. E aí quando você conta para ela não entende, ela não se empolga igual você se empolgou, e você já começa a achar que essa ideia não é tão boa assim. E chega a noite, você já esqueceu. Ela já não te parece mais uma grande ideia. Nem parece que essa ideia foi aquela que te empolgou hoje mais cedo. Agora ela já parece meio boba, meio tola. Isso acontece muito. Como que você faz para evitar isso? Anota essa ideia. Não deixe ela se perder. Não caia no erro de achar que você vai lembrar depois. Você não vai lembrar depois. Anote. Nem que seja só para deixar anotado numa nota esquecida ali no seu aplicativo do celular, ou num caderninho, enfim, onde você gostar. Anota. Deixa anotado. A nossa mente, ela não é boa para armazenar coisas. Ela é boa para criar. Ela é boa para processar a informação. Ela é boa para ter ideias. Ela é boa para ser criativa, mas ela não é boa para guardar as coisas. Prova disso é você sair de casa com a lista de mercados na cabeça, com a lista de compras no mercado na cabeça. Você vai esquecer 2 itens no mínimo. Vai lembrar assim que você chegar em casa e abrir a despensa e abrir a geladeira, tá? Então, anota. Faça isso. Quanto mais você anota as coisas, seja o que acabou, seja a lista de compras, seja o que você precisa fazer hoje, seja uma ideia aleatória que você teve. Quanto mais você anota, mais você deixa a sua mente livre, calma, tranquila, para ela ficar leve, tá? Para ela não ficar sobrecarregada. Anote. Terceiro, fazer pranayama, que é a técnica respiratória. No meu caso, minha ideia é fazer isso diariamente para um constante detox mental. O que acontece? Tem um respiratório específico. Eu vou ensinar você a fazer isso aqui muito rápido, tá? Já deve ter outros vídeos meus lá no Instagram ensinando isso. Mas existe um pranayama específico chamado de respiração alternada, ou, termo técnico, Nadi Shodhana Pranayama, que é uma respiração de você inspira, troca a atividade, solta o ar. Soltou o ar, não troca. Inspira de novo, pulmão cheio, alterna e solta. Ou seja, pulmão cheio, você troca na linha de atividade. Pulmão vazio, você não troca. É isso. Apenas isso, respiratório. Esse é o pranayama que eu mais faço. Eu faço cerca de 30 a 40 minutos dele diariamente ao acordar. Quando eu posto lá no meu Instagram, começando mais um dia por mim, é exatamente esse pranayama que eu estou fazendo. E quando eu posto, pelo menos 30 minutos já foram. Tá? Às vezes eu posto antes, às vezes eu posto depois, mas enfim, é 30 minutos de pranayama. É isso que eu faço diariamente. E eu quero, já é uma coisa que eu faço e eu quero fazer mais, eu quero manter essa constância. Por que desse pranayama? Que história é essa de detox mental? Esse respiratório, essa alternância de narinas, ela faz um estímulo alternado dos seus hemisférios cerebrais. Ao fazer isso, você aumenta a conexão entre os dois hemisférios. E esse processo de aumentar essas conexões vai fazendo com que você traga à tona informações que estão no seu subconsciente e no seu inconsciente. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer esse respiratório, alternando as suas narinas, é comum que nos primeiros 10 minutos você disperse muito, você tenha muitas ideias, venha muita coisa na sua cabeça, muitas memórias
às vezes chegando até te dar um pouco de ansiedade, um pouco de uma sensação de que você está perdendo tempo aqui fazendo esse negócio de respirar. E isso acontece exatamente por causa dessa conexão cerebral, tá? Esse estímulo no seu cérebro vai trazendo as informações à tona. O que você precisa fazer? Continuar. Apenas isso. Se você consegue passar essa barreira dos 10 minutos, fazer 15, 20 ou mais, você termina o respiratório com a sua mente muito límpida. Porque aquela dispersão toda que veio na sua cabeça foi exatamente um processo de limpeza, um processo de detox e de purificação. Então, literalmente, esse respiratório limpa os seus pensamentos, tá? Você clareia a sua mente, você aumenta muito o seu foco quando você faz ele. É importante ser diário porque, né, todos os dias você é bombardeado com uma pancada de informação nova e você precisa ir lá e limpar isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quarto, fazer meditação diariamente para gerar mais insights. Insights nada mais é do que intuição. São essas ideias, que vem num lampejo na sua cabeça, que se você não anotar, você vai achar que era uma ideia ruim. Então, anote. Então, eu quero voltar, tá? Isso aqui é uma coisa que eu estou há um tempo sem fazer, quero retomar, fazer meditação diariamente. Aqui eu vou colocar um parênteses. Se você é uma pessoa que não pratica yoga e está começando agora, sugiro que você pule, que você deixe de fora, caso você vá copiar o meu plano, caso você vá fazer isso aqui também, tentar colocar isso aqui em prática, por essa parte. Por quê? Já tem outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre meditação e por que eu acho que iniciante não devia fazer meditação. Iniciantes no yoga. Então, se você não faz yoga ainda, não faça a meditação, tá? É essa a minha consideração para você. Se você quiser entender melhor, confere esse vídeo aqui no canal, que você vai ter uma aula toda apenas sobre isso. Eu acho que você tem um passo a passo para você progredir no yoga, para que fazer meditação seja uma experiência agradável, prazerosa e que gere esse efeito positivo de intuição e não gere ansiedade, frustração, ok? Então, se você quiser entender, procure esse vídeo. Se você quiser praticar yoga comigo através dessa metodologia, fazer essa trilha toda, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, vai estar o link para a comunidade Sato, que é onde você pode praticar yoga comigo, beleza? E item 5, ler ou estudar um curso online por 30 minutos todos os dias. Isso aqui, esse último item, é exatamente por quê? Tem coisa mais... Não sei se eu posso falar isso num vídeo no YouTube, mas tem coisa mais... Caraca, eu não consigo achar outra palavra para descrever isso, tá bom? Mas enfim, tem outra coisa mais distração mental do que você pegar o celular e ficar assim, ó. Você, cara, você vê uma informação por 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos e passa, e muda. E vai o tempo todo girando, girando, girando e mudando o estímulo, mudando o estímulo, mudando o estímulo. Você não aprende nada sobre nada, tá? E quando você para e você lê, é outro envolvimento, é outra dinâmica, é outra conexão com a informação, tá? Então, esse número 5, de você parar tudo o que você está fazendo e ler, não é ler enquanto espera o elevador, não é assistir um curso online enquanto você espera o elevador, não é colocar o curso para tocar enquanto você está dirigindo, enquanto você está lavando louça. É você, por 30 minutos, se dar ao tédio de fazer só uma coisa. Ler concentrado, assistir um curso concentrado. Sem estar limpando a casa, faxinando a casa com fone de ouvido, tá? É realmente sentar e fazer. Isso aqui é um exercício de você acostumar a sua mente a menos. Porque nós estamos habituados com esse fluxo imenso de informação constante, contínua, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você nem se dá conta do tanto que isso te sobrecarrega, do tanto que isso te cansa. Então, é um exercício, é um treino, é educar a sua mente, você parar 30 minutos para apenas, somente, ler ou assistir um curso focado, prestando atenção no que você está fazendo, tomando notas do que você está aprendendo, tá? Isso é um baita exercício para você ir treinando a sua mente
a voltar a aprender como lidar e como sentir prazer e satisfação em lidar com pouca informação. Tá? Isso é o nosso natural. A gente vive muito bem com isso. E esse é o meu plano para tentar acabar com a sobrecarga mental. Esse é o meu plano para manter esse detox mental por muito mais tempo pós-férias, sem precisar esperar as próximas férias para ficar bem assim novamente, ok? E espero compartilhar um pouco dessa jornada com vocês lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá. E me conte aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você tem uma sugestão, alguma coisa que você colocaria aqui nesse plano, faça a sua contribuição e se você vai colocar isso em prática, beleza? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.